Então vamos negociar. Se as consequências da inadimplência fossem apenas consequências como a inclusão do seu nome no SPC, Serasa, algumas ligações de cobrança, com certeza eu te diria, viva como se não houvesse o amanhã. Mas esse amanhã ele existe e outras consequências também existirão por causa dessa inadimplência que você está. Há poucos dias, a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, ela fez um levantamento para saber a respeito dessas consequências que o endividamento acaba trazendo para quem está passando por essa situação de crise financeira. Foram ouvidas 3 mil pessoas nas 5 regiões do país e, infelizmente, a maioria dessas pessoas estão se queixando da mesma coisa. Infelizmente, a maioria das pessoas que estão inadimplentes estão se queixando ali de consequências emocionais, consequências mentais, impactos mentais que essa situação está trazendo para elas. Como eu disse para você, se as consequências se limitassem somente a consequências como a inclusão do seu nome no SPC, Serasa, ou quem sabe até mesmo as ligações, seria ótimo, mas infelizmente essa não é a realidade. Eu já passei por isso, você está passando por isso, então consequências como ansiedade, insônia, dificuldade de relacionamentos ali com familiares, amigos, é extremamente comum. Mas no vídeo de hoje eu não quero trazer para você somente as consequências emocionais, eu quero te mostrar também as consequências judiciais que você pode acabar sofrendo por causa dessa situação de inadimplência que você está, por causa dessas dívidas. Mas fique tranquilo porque a gente consegue sim superar essa situação, desde que você faça o que precisa ser feito, desde que você passe a tomar as decisões corretas, porque foram as decisões erradas que você tomou que te colocou nessa situação caótica que você está. Mas a gente consegue sim superar essa crise financeira e colocar um ponto final em todos esses abusos que estão acontecendo, que o banco está cometendo contra você. Mas antes, a gente ir para o conteúdo em si, inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a lidar com abusos e excessos como esses. Então vamos ao que interessa. Se as consequências da inadimplência se limitassem a consequências financeiras, como por exemplo a dificuldade de se conseguir um cartão de crédito ou de se conseguir um empréstimo pessoal consignado, se as consequências se limitassem a isso, seria ótimo. Mas infelizmente essa não é uma realidade. Infelizmente, a gente sabe muito bem que as consequências do endividamento ultrapassam as barreiras financeiras e também nos impactam ali de forma emocional. E foi exatamente isso que a pesquisa realizada pela Febraban nos trouxe. E para ser bem sincero com você, nem precisava dessa pesquisa, porque a gente sabe muito bem quais são as consequências do endividamento. Então, consequências como ansiedade, insônia, dificuldade de relacionamentos, isso é extremamente comum, mais comum do que se imagina. Então, nem precisava desse levantamento, porque a gente já sentiu na pele, eu já senti na pele, já passei por isso, você está passando, então essa é uma realidade. É como 2 e 2 são 4, não precisa provar. A gente sabe muito bem quais são as consequências. Mas o grande problema de tudo isso nem é o fato de ter consequências como essa, ansiedade, insônia, dificuldade de relacionamentos com amigos, familiares, o problema nem é esse. Sabe qual é o problema maior de tudo isso? É saber que o banco ele vai utilizar exatamente essa vulnerabilidade que você está contra você. Infelizmente, essa é uma triste realidade. O banco ele vai esperar exatamente esse ponto de vulnerabilidade que você está. Ele vai, com muita calma, tentar te induzir ao erro para fazer com que você feche um acordo que você não consegue estar honrando. Infelizmente, hoje, uma das principais causas desses processos judiciais de cobrança de dívidas tem sido exatamente esses acordos fechados ali de forma impulsiva, fechados ali de forma inconsciente. E qual é o momento que você acha que o banco vai utilizar para tentar te induzir ao erro para fazer com que você feche esse acordo? É exatamente nesse momento de vulnerabilidade que você está. Infelizmente, o banco vai sim utilizar o seu ponto fraco contra você para agravar a sua situação ainda mais. É assustador, mas infelizmente é exatamente isso que acontece. Como eu disse para você, uma das principais causas de ações judiciais tem sido exatamente esses acordos mal planejados. E quando que esse acordo ele é finalizado? Quando você está vulnerável, o banco vai sim aproveitar essa situação para lucrar ainda mais em cima dessa crise financeira que você está. Mas a grande questão é como blindar o emocional, como se proteger de consequências como essa. Não existe outra alternativa, você precisa bater de frente com o problema, você precisa ter uma visão mais ampla dessa situação caótica que você está.
Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não fazem o básico do básico. E que básico é esse? Saber exatamente os números, saber de fato qual o valor que o banco está cobrando, qual o valor que você está devendo. A partir do momento que você tem essa visão ampla, a partir do momento que você coloca esses números no papel, a partir do momento que você bate de frente com o problema, você já se blinda e pode-se dizer que é automático, você já começa a pensar ali de forma inconsciente em alternativas para superar essa crise financeira. A partir do momento que você está ali indo atrás dos números, indo atrás ali das informações, colocando todas essas informações no papel, você já começa a pensar em alternativas para superar essa crise financeira. Há poucos dias, uma pessoa me procurou desesperada, com medo do banco iniciar um processo. Thiago, o banco está me ligando, me disse que vai me processar, vai bloquear as minhas contas bancárias. Então eu comecei a conversar com ela para entender que tipo de dívida que é, para saber como que o banco vai de fato iniciar esse processo, porque, como eu já disse outras vezes, o valor da dívida pouco importa, mais importante do que isso é a facilidade que o banco vai ter em provar que de fato você está devendo aquele valor. Então eu comecei a conversar com ela para entender o tipo de dívida, para entender o valor, para entender de fato o que o banco estava cobrando, e olha só, pouquíssimas perguntas, a gente chegou à conclusão que o banco só estava ameaçando. O que o banco estava cobrando estava além do que aquilo que a lei permitia cobrar. O banco estava cobrando 4 vezes a mais do que o valor que ela realmente estava devendo. Então, de forma muito simples e muito básica, apenas colocando ali o problema no papel, ela já conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade, aquela preocupação, aquele estresse que ela estava tendo, ela conseguiu eliminar. Por quê? Porque ela bateu de frente com o problema, ela teve uma visão mais ampla de toda a situação que ela estava passando. Agora, como que você vai ter essa visão ampla? Como que você vai bater de frente com o problema se você não sabe sequer de fato o valor que você está devendo, se você não sabe o valor que o banco está te cobrando? Ah, Thiago, eu sei que o banco está me cobrando R$ 5.000, mas desses R$ 5.000, qual é o valor do seu saldo devedor original? Quanto que o banco está te cobrando somente de juros e multas? Será que desses juros que ele está te cobrando não está havendo ali a cobrança de juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva? Será que essa situação de crise financeira, será que essas consequências emocionais só não estão acontecendo por causa desses abusos? Será que eliminando esses abusos você também não se livraria de todas essas consequências emocionais que você está sofrendo com essas cobranças? Eu sempre mantive essa linha de raciocínio e sempre vou mantê-la. Olha só, preste bem atenção. Se você está passando por essa situação de crise financeira, se você está com seu emocional abalado por causa de dívidas, a melhor alternativa para você superar essa situação e se blindar é utilizar o básico do básico, é você utilizar o arroz com feijão, é você fazer aquilo que precisa ser feito. Utilize a lei ao seu favor, saiba se proteger desses abusos e excessos. Se você utilizar o básico do básico, você vai sim conseguir superar essa situação caótica que você está com uma velocidade e com uma facilidade gigantesca. Até porque não existe fórmula mágica, existe o básico do básico. E fazendo o básico do básico bem feito, você vai sim conseguir superar essa situação o quanto antes. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.